Olá, meus amigos, vamos aí para mais uma aula de Direito Administrativo, continuando nossa primeira temporada, ainda em contratos administrativos. Vamos para o ponto 19, o regime sancionatório nos contratos administrativos. Na tela. Ponto 19, o regime sancionatório no contrato administrativo. Comigo. Um dos pontos mais importantes da lei inteira é isso aqui. Tomem cuidado, porque a lei, mais uma vez, ela é... Não queria falar desorganizada, não queria falar isso, mas ela mistura as coisas. Então ela trata de recursos em um lugar. Só que quando ela trata de recursos, ela trata para todos os recursos. Só que eu tenho recurso na licitação, eu tenho recurso na rescisão, eu tenho recurso no procedimento sancionatório, e tudo no mesmo lugar. E tem pontos na lei confusos, que demandam uma atenção. Nada é difícil. É tudo fácil. A questão é que a lei não colabora na compreensão. E a gente vai resolver isso aqui. Começamos agora o regime sancionatório nos contratos administrativos da Lei 14.133. Muitíssima atenção, porque é um ponto muitíssimo relevante. As legislações dos estados, dos municípios, dos órgãos, dão nomes diferentes a esse procedimento. Tem norma que chama de processo administrativo punitivo. PAP, Processo Administrativo Punitivo. Vou falar sobre a minha experiência no Estado de Minas Gerais. O Poder Executivo do Estado de Minas Gerais tem uma norma que define o procedimento administrativo punitivo, PAP. É o nome que a lei estadual, que o decreto estadual dá para esse procedimento. A lei não chamou disso, não. Foi a norma do Estado de Minas Gerais que deu esse nome. O Ministério Público de Minas fez uma resolução disciplinando este procedimento. E com base na legislação federal, eles preferiram chamar esse procedimento de PARF. A União também usa assim. PARF. PARF é Procedimento Administrativo de Responsabilização do Fornecedor. Porque eles chamam o contratado de fornecedor. Embora os contratos desta lei sejam contratos de obra, serviços e compras. E o fornecimento é próprio do contrato de compra. Então o processo administrativo punitivo não alcança só o fornecedor. Ele alcança o fornecedor no contrato de compra, mas alcança o contratado no contrato de obra e alcança o contratado no contrato de serviço. Mas enfim, professor, o costume, a prática, fez com que as pessoas chamassem o contratado de fornecedor. Embora fornecedor é apenas um dos contratados, aquele que é contratado para fornecer no contrato de compra. Não tem problema. PARF é o nome que algumas normas, como eu exemplifiquei, do Ministério Público de Minas, usa para se referir a esse procedimento. Normas federais também usam PARF, chamando o contratado de fornecedor. O que eu quero dizer para vocês é que o nome que a norma dê não faz diferença. Processo administrativo punitivo, processo administrativo de responsabilização do fornecedor. A denominação jurídica não interessa. Interessa que esse procedimento é disciplinado pela lei de licitações. E é um procedimento de natureza disciplinar. Quando nós estudamos aquele capítulo, Poderes da Administração, estão lembrados? E aí estudamos poder de polícia, poder disciplinar, poder regulamentar, poder hierárquico, poder vinculado, poder discricionário. Estão lembrados? Que estudamos os poderes da administração e dentre os poderes está o poder disciplinar.
O poder disciplinar é o poder da administração pública para investigar e punir aqueles submetidos à autoridade interna da administração. O poder disciplinar não alcança todos os administrados. E aí está a diferença entre poder disciplinar e poder de polícia. Porque no poder de polícia, o Estado pratica atos de supremacia geral. Alcança tudo e todos. No poder disciplinar, não. No poder disciplinar, a administração exerce supremacia específica. Específica em relação a quem? Àquele sujeito à sua disciplina interna. Enquanto o poder de polícia alcança todos, o poder disciplinar alcança um grupo restrito de sujeitos. Qual grupo? Aqueles que mantêm com a administração pública um vínculo especial, que sujeita essas pessoas, físicas ou jurídicas, à autoridade própria e interna da administração. Servidores públicos ou não. O que fundamenta o poder disciplinar é existir entre a administração e você um vínculo jurídico que sujeita você de modo especial em relação à administração. De modo especial porque os outros não estão submetidos a essa relação. Você está. Por que você está submetido? Porque você é servidor público. Os outros não. Porque você foi contratado pela administração e contratualmente assumiu obrigações. Os outros não. Porque você estudou numa escola pública. Os outros não. O que justifica, legitima o poder disciplinar é existir um vínculo entre você e a administração que sujeita você de modo diferente em relação aos outros administrados que não mantêm com a administração esse vínculo, seja servidor público ou não. Só que o poder disciplinar ele é sempre olhado na relação com o servidor. Tanto é assim que nós temos o procedimento administrativo disciplinar, previsto nos estatutos dos servidores públicos. Exatamente. A administração investiga e pune o servidor que não cumpre suas obrigações funcionais estabelecidas em lei. Só que aqui também é poder disciplinar, que é o poder que a administração tem para investigar e punir o contratado pelo inadimplemento total ou parcial do contrato. Isso também é poder disciplinar. Só que para não confundir o poder disciplinar em relação ao servidor, que a gente já chama de PAD, Procedimento Administrativo Disciplinar, com este procedimento é que se deram outros nomes. PAP, Procedimento Administrativo Punitivo. PAF, Procedimento Administrativo de Responsabilidade do Fornecedor. São apenas denominações jurídicas diferentes para você não misturar procedimentos distintos cujo fundamento é o mesmo. Isso é muito importante porque se o procedimento administrativo para punir o contratado por inadimplemento total ou parcial do contrato ele é poder disciplinar, ele aplica o regime jurídico do poder disciplinar. Por exemplo, a discricionariedade, por exemplo, a prescrição. Estão lembrados que no poder de polícia, a prescrição administrativa, o prazo que a administração tem para instaurar o procedimento para punir, conta-se do dia que a administração, conta-se do dia que o fato aconteceu? No poder de polícia. No poder de polícia, o poder que a administração tem para punir termina em 5 anos do dia que o fato aconteceu. Poder de polícia. No poder disciplinar, o prazo de prescrição administrativa, que é o prazo para a administração tomar as providências para punir, também é de 5 anos aqui, do dia que o fato se tornou conhecido. Que dia que o contratado descumpriu o contrato? Hoje. A prescrição administrativa, o poder da administração para iniciar o procedimento de punir, começa quando? 5 anos do dia que a administração descobriu. No dia que a administração tomou conhecimento. Muito pior. Porque no poder de polícia, eu conto de hoje, do dia que o fato aconteceu.
Só que, se esse procedimento administrativo ele tem natureza de poder disciplinar, aplica suas características e o regime jurídico do poder disciplinar. Por exemplo, discricionariedade, por exemplo, prescrição, que é contada do dia que o fato se tornou conhecido. Fica lá. Até o dia que a administração descobrir. Próprio do poder disciplinar. Outro ponto relevante sobre esse procedimento administrativo punitivo. Ele encontra seu fundamento na cláusula exorbitante. Estão lembrados que a lei prevê em favor da administração as chamadas cláusulas exorbitantes, que dão poderes à administração dentro do contrato, que sujeitam o contratado às prerrogativas administrativas? Uma das cláusulas exorbitantes é o poder da administração de aplicar sanções ao contratado, pelo inadimplemento total ou parcial do contrato. Então nós temos um procedimento administrativo autoexecutório, através do qual a administração apura as infrações contratuais, que geram inadimplemento total ou parcial, e pune o contratado por isso. Garantindo a ampla defesa, garantindo o contraditório, garantindo o devido processo legal. Mas é ela que faz. Com suas próprias mãos. Porque a lei lhe dá esse poder. Cláusula exorbitante, poder de aplicar sanções ao contratado. Então eu vou lá e digo, ó, procedimento, vou investigar, violou o contrato, punição. Ampla defesa, contraditório, devido processo legal, mas eu vou te punir. Com base no meu poder disciplinar e na cláusula exorbitante prevista na lei de licitações. A gente já viu isso. Já viu tudo isso. O que a gente quer agora é tratar das normas legais relativas a esse procedimento administrativo punitivo. Na tela. Letra A. As infrações contratuais. Comigo. A lei, no artigo 155, vai trazer as condutas tipificadas como inadimplemento contratual. E, uma vez concretizadas, ensejará a abertura de um procedimento administrativo para apurar, comprovar ampla defesa, contraditório e, se constatada a ocorrência desta infração, ensejará a aplicação das penalidades previstas em lei. Então agora nós precisamos saber quais condutas a lei tipifica como condutas de infração do contrato, ensejadoras de punição. Na tela. Artigo 155. O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. 1. Dar causa à inexecução do contrato. 2. Vou mudar de cor, porque tem um motivo. 2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. 3. Dar causa à inexecução total do contrato. Aqui é total, ó. Aqui, ó, é parcial. 4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. 5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. 6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado pela administração dentro do prazo de validade da proposta. 7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação, sem motivo justificado. 8. Vamos mudar de cor. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame,
ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato. 9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. 10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 11. Praticar atos ilícitos em vista de frustrar o objetivo da licitação. 12. Praticar atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei Anticorrupção. LAC. Praticar atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei de Anticorrupção. Comigo. Então, o artigo 155 da Lei 14.133 descreve 12 condutas, 12, caracterizadoras de inadimplemento do contrato, que enseja a aplicação das sanções previstas na lei. 12. Nós colorimos uma de amarelo, inciso 1. Colorimos o inciso 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de verde. 8, 9, 10, 11 e 12 de azul. Professor, por quê? Porque eu preciso separar essas penalidades para fins, ou melhor, eu preciso separar essas condutas para fins de penalidades. Porque a lei vai dizer, para o cometimento daquela conduta, aquela penalidade. Para o cometimento daquela conduta, aquela penalidade. Então a lei descreve a conduta no 155 e daqui a pouquinho, no 156, ela vai dizer, ó, para aquela conduta do artigo 155, aquela penalidade. Não sei se vocês têm filho, mas na escola você vai ver o para-casa das crianças. Ligue a primeira coluna à segunda coluna. Na verdade, é igual o meu para-casa há 40 anos atrás. Ligue a primeira coluna à segunda coluna. E a primeira coluna são as condutas tipificadas no artigo 55 como de descumprimento do contrato e da lei que ensejam a punição. E na segunda coluna, a respectiva punição. Ligue a conduta à punição. Ligue a primeira coluna à segunda coluna. Tem que saber isso. Porque isso determina a dinâmica do processo administrativo punitivo. Um ponto muito importante, porque algumas condutas tipificadas como infrações à lei de licitações também são condutas tipificadas como atos de corrupção. Eu tenho a lei anticorrupção, que tipifica condutas como sendo atos de corrupção. Essas mesmas condutas tipificadas como atos de corrupção, algumas delas são também tipificadas na lei de licitações como infração à lei de licitações públicas. E a lei de licitações vai dizer, ó, quando isso acontecer, desloca-se a apuração para o procedimento da lei anticorrupção. Eu tenho uma conduta que, na lei de licitação, viola a lei de licitação. Então, contratado pela administração pública, nos termos da lei 14.133, viola esse contrato. E a violação desse contrato também é, ao mesmo tempo, ato de corrupção. A lei diz, nesse caso, a apuração daquela conduta praticada no contrato administrativo, ela vai ser apurada no procedimento da lei de corrupção. Na tela. Artigo 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta lei ou em outras leis de licitações e contratos da administração pública, que também sejam tipificados como ato de corrupção, serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, observado o rito procedimental e a autoridade competente, definidos
na lei anticorrupção. Então, o procedimento e a autoridade é o previsto na lei anticorrupção. Serão julgados e apurados em conjunto, nos mesmos autos, observado o procedimento e a autoridade competente na lei anticorrupção. Comigo. Eu sou a administração, contrato você. Na execução desse contrato, você pratica um ato que viola a lei de licitações, mas também viola a lei anticorrupção. Eu vou parar e falar assim, já registrei o fato, já juntei os documentos, agora eu vou mandar para a autoridade competente para apurar os atos de corrupção, que não sou eu. E aí eu mando tudo para a autoridade. Aquela que tem competência para apurar atos de corrupção. E aí o procedimento para apurar aquela conduta no contrato. E a autoridade para punir quem cometeu essa conduta deixa de ser a autoridade administrativa do contrato. E passa a ser a autoridade administrativa prevista na lei anticorrupção para apurar e punir aquilo. Por quê? Porque a conduta é ao mesmo tempo as duas coisas. Eu, no contrato, apuro que você cometeu e digo, isso é ato de corrupção. Não é comigo mais. Autoridade, toma. Qual autoridade? A que a lei anticorrupção prevê como competente. E será processado e julgado em que termos? Do procedimento administrativo da lei anticorrupção. Sai do meu espectro. Sai da minha atribuição. Porque eu só estou aqui para punir as infrações da lei de licitações. Se por acaso for também outra coisa, puxa a competência para lá. Na tela. Letra B. Prescrição. Comigo. Ocorrendo qualquer daquelas condutas tipificadas no artigo 155 da Lei 14.133, a administração passa a ter o poder-dever de investigar e punir. De investigar. Porque se não for nada, a administração arquiva. Se for alguma coisa, ela pune. Então, a ocorrência de qualquer das condutas por parte do contratado descritas no 155, nasce para a administração o poder-dever de investigar e punir. A administração, mas corre. Aliás, precisa correr muito, porque o tempo é grande. A administração, se movimente. Porque você tem um prazo para você exercer seu poder disciplinar, o seu poder punitivo, o seu poder sancionador em relação ao contratado que descumpriu o contrato. Porque se você não exercer essa autoridade no prazo legal, você não pode exercer mais. Vejam que a lei chama de prescrição. Mas prescrição aqui tem outro sentido. Prescrição aqui tem outra natureza. Embora a lei fale em prescrição, não é prescrição. Na verdade, é a perda do poder da administração de investigar e punir o contratado pelo descumprimento da lei de licitação. Qual o prazo? A lei vai dizer 5 anos. A administração tem 5 anos para dar início ao procedimento punitivo pelo descumprimento da lei. Professor, já antecipei. Sendo poder disciplinar, a prescrição conta-se a partir de que dia? Do dia que a administração tomou conhecimento. Do dia que a administração descobriu, ela tem, a partir daquele dia, 5 anos para se movimentar. Não é 5 anos para concluir o procedimento. É 5 anos para dar início ao procedimento de investigação. E constatada a ilegalidade, punir. Não tem que terminar em 5 anos não, gente. Eu só tenho que dar início. Na tela. Artigo 158, parágrafo 4º. A prescrição ocorrerá em 5 anos, contados da ciência da infração pela administração. E será interrompida
suspensa e suspensa. Interrompida pela instauração do processo de responsabilização, de que se refere o caput desse artigo, suspensão pela celebração de acordo de leniência previsto na lei de corrupção e suspensão em razão de decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. Comigo. A ideia da lei chamada de corrupção, é isso, professor. A ideia da lei chamada de prescrição, na verdade, meus amigos, só para dizer isso aqui, é porque no direito administrativo, a doutrina e o legislador ficam numa sinuca de bico. Fala-se em prescrição ou decadência. O problema é o seguinte, na verdade, esses prazos, esses vários prazos, como esse aqui, que a lei chama de prescrição, não é prescrição. Tecnicamente, é decadência. Por que é decadência? Porque é exercício de poder potestativo. É exercício de direito, né? Poder potestativo ficou redundante, né? Subir para cima e descer para baixo. Poder potestativo é rebarbativo. Subir para cima, descer para baixo. Entrar para dentro, sair para fora. Decadência é a perda da possibilidade de exercício de direito potestativo. Se meu direito potestativo não é exercido no prazo, ele decai. Potestativo porque é exercício de vontade unilateral. Ok? A perda de um direito potestativo, pelo decurso do tempo, chama-se decadência. A prescrição é a perda de um direito subjetivo. Então, pelo decurso do tempo, extingue o direito potestativo por decadência. E pelo decurso do tempo, extingue o direito subjetivo pela prescrição. Não é assim que você estuda lá na Teoria Geral do Direito? Ok. Só que aí você estuda assim. Na decadência, ela não se interrompe nem suspende. Não é? A prescrição interrompe e suspende. Então, esse é o desenho da Teoria Geral do Direito. Prescrição, perda de direito subjetivo. Decadência, perda de direito potestativo. Prescrição, interrompe e suspende. Decadência, não se interrompe e não suspende. Beleza. Aí entra o direito administrativo na história. E aí tem um problema. O legislador não quer usar a expressão decadência porque ele esbarra num problema. A decadência não interrompe, a decadência não suspende. Se a decadência não interrompe, se a decadência não suspende, na tela. Como eu chamo isso aqui de decadência? Como que eu vou dizer? Decai em 5 anos o direito da administração de punir o contratado por descumprimento do contrato. Porque se a lei disser decai em 5 anos o direito da administração de punir o contratado, como que eu admito causa interruptiva e suspensiva? Se decadência não admite. Então a lei prefere falar em quê? Em prescrição. Mas isso aqui é prescrição? Não. Isso aqui é decadência. Porque a administração tem o direito potestativo, unilateral, de abrir o procedimento e punir. Se a administração não abrir o procedimento para iniciar a punição em 5 anos, ela perde o direito de punir. E perda de direito unilateral, perda de direito potestativo é o quê? Decadência. Então, na verdade, todos esses prazos extintivos
de poder de agir no âmbito da administração tem natureza decadencial. Todos. Porque a administração tem um prazo para agir. Se eu não agir no prazo, eu não posso agir mais. Porque eu perco meu direito. Então, lembrar a 9784 decai em 5 anos do direito da administração anular atos que decorrem efeitos favoráveis para o administrado, salvo comprovada má-fé. O que lá a lei fala em decadência? Decai em 5 anos. E aqui a administração fala, ou melhor, e aqui a lei fala, prescreve. A natureza do prazo é a mesma. É a perda de um poder de agir. É a perda de uma prerrogativa de agir. Mas que a lei preferiu chamar de prescrição para não ter que explicar os incisos que dizem interrompe e suspende. Porque se a lei colocasse decai o direito da administração de punir o contratado e colocasse assim, ele se suspende, ele se interrompe, todo mundo dá o grito, a lei errou, a lei errou, a lei errou. Que decadência não suspende nem interrompe. Então, para evitar a fadiga, a lei fala em prescrição. E todo mundo entende que essa prescrição aqui não é a perda do direito subjetivo de agir, e sim a perda de um direito potestativo, de um poder, mas que por essas razões a legislação chamou de prescrição. Mas, insisto, todos os prazos extintivos no direito administrativo, no que toca a exercício de poder, tem natureza decadencial. Embora a lei, em muitos casos, como esse, não chame de decadência, chame de prescrição. A prescrição, tecnicamente prescrição, é aquela do decreto 20.910. Prescreve em 5 anos qualquer direito ou ação contra a administração. Ok? Mas enfim, professor, embora esses prazos tenham natureza decadencial, a lei chamou de prescrição, no sentido que eu expliquei para vocês. Para admitir a possibilidade de interromper e a possibilidade de suspender. E a lei vai dizer: a prescrição ocorrerá em 5 anos, contados a ciência da infração pela administração. E será interrompida pela instauração do procedimento administrativo de responsabilização. E será suspensa em razão de acordo de leniência previsto na lei de corrupção e em razão de ordem judicial que determine a paralisação e a conclusão da apuração. A lei colocou isso aqui só para constar. No mundo real isso não acontece. Por quê? Porque o juiz nenhum dá ordem para proibir a administração de investigar. Nenhum. Porque aqui é aquela possibilidade, eu já impetrei bilhões de mandatos de segurança assim, perdi todos. Você entra com mandato de segurança dizendo assim, juiz, dê uma ordem para a administração parar de investigar. Porque não há indício algum de legalidade. Não há indício algum. Não há justa causa para essa investigação. O juiz fala assim, deixa ela investigar. Se aplicar alguma penalidade ilegal, você vem aqui. Se houver alguma ilegalidade, você vem aqui. Agora, por enquanto, a única coisa que ela está fazendo é investigando. Então deixa ela investigar. Então, nunca vi o juiz falar assim, determina a administração que suspenda, que paralise o processo de investigação. Não. O juiz deixa correr. E admite depois avaliar a legalidade do procedimento e a adequação da penalidade ao ordenamento jurídico. Mas mandar parar? Nunca vi. Mas a lei diz, o processo pode interromper. Se o juiz der uma ordem para interromper. Ok. Só para constar a possibilidade. Então, prescreve em 5 anos, interrompe quando começar o procedimento administrativo. Interrompe por quê? Porque na interrupção o prazo prescricional recomeça. Na suspensão, eu paro o prazo, cessada a suspensão, ele volta a correr por igual período. Na tela. Letra C. Sanções. Comigo. Estão lembrados do para casa?
Liga a primeira coluna, a segunda coluna. A primeira coluna são as infrações. A segunda coluna, as sanções. A lei estabeleceu, no artigo 156, que após regular procedimento administrativo, ampla defesa, contraditório, comprovada a autoria, comprovada a materialidade, ou seja, que a conduta descrita em lei como infração aconteceu, a administração vai aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade. Na tela. Serão aplicadas aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas nessa lei as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade. Comigo. Aqui você precisa ficar atento, porque a gente confunde. A lei agora vai dizer quando que a administração aplica cada penalidade. Então você tem que ter em mente assim: eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre a penalidade. Aquela penalidade cabe em que situação? Naquela. Ok? Ok. Mudei a referência. Eu não estou falando mais sobre a sanção. Eu estou falando sobre a conduta. A conduta é aquela. Para aquela conduta é possível essa penalidade, essa penalidade, essa penalidade. Então, uma mesma conduta pode ensejar penalidades diferentes. Eu pratiquei a conduta do inciso 1, eu tomei uma advertência. Eu pratiquei a conduta do inciso 1, eu tomei uma multa. Eu pratiquei a conduta do inciso 1, eu fui impedido de licitar e contratar com a administração. E eu pratiquei a mesma conduta, a do inciso 1. Então, a conduta do inciso 1 do artigo 155 gera a possibilidade de aplicação de uma advertência, de uma multa ou de impedimento de licitar e contratar. A mesma conduta. Professor, entendi. Porque eu estou falando da conduta. Agora eu não estou falando da conduta. Agora eu estou falando da advertência. A aplicação da advertência só é possível em um caso: da conduta descrita no inciso 1. Quando que a administração aplicará a penalidade de advertência? Quando comprovada a prática da conduta do inciso 1. Só. Só. Pode ter advertência pela prática do inciso 2? Não. Pode ter advertência pela prática do inciso 3? Não. Pode ter advertência pela prática do inciso 4? Não. Porque a advertência só existe para o cometimento da infração do inciso 1. Ponto. Porque eu estou falando da sanção. Professor, volta. Eu não estou falando mais da sanção, eu estou falando da conduta. Barney praticou a conduta do inciso 1. O inciso 1 pode gerar para mim advertência, pode gerar para mim multa, pode gerar para mim impedimento de licitar e contratar. Então, a conduta pode ensejar diversas penalidades. Mas a penalidade só alcança uma respectiva conduta. No caso da advertência. Entenderam? É só estabelecer a referência. Estamos falando sobre o quê? Estamos falando sobre as sanções. Quais são elas? Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar. Fácil. Vem comigo. Professor, a advertência. A administração aplica a advertência em qual caso? Apenas no caso da conduta do inciso 1. Só é cabível a sanção, advertência, para o cometimento da infração do inciso 1. Ponto. Multa. A penalidade de multa é possível
para as 12 condutas. Para as 12 condutas. Inclusive, a multa pode ser acumulada. Claro, né, pessoal? A administração não vai perder a oportunidade de multar. Então, ela pode advertir e multar. Ela pode impedir de listar e multar. Ela pode declarar idoneidade e multar. Então, a sanção multa é cabível para todas as infrações descritas nos 12 incisos e ainda pode ser acumulada com as outras. Ok? Agora, cuidado na tela. Impedimento de listar e contratar. Ela é possível no inciso 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ela é cabível no caso do inciso 2, espera aí ficar mais bonitinho aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Declaração de idoneidade. É cabível nesses casos e é cabível no 8, 9, 10, 11 e 12. Olha aqui. Então eu posso ter declaração de inidoneidade no 2, 3, 4, 5, 6, 7 e depois no 8, 9, 10, 11 e 12. Comigo. Ok? 12 condutas. Advertência para o inciso 1. Multa para todos. Impedimento de listar e contratar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Declaração de idoneidade. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 e 12. Ok? Por isso que eu colori as infrações na tela. Aí a lei começa. Parágrafo 2º. A advertência será aplicada exclusivamente pela infração prevista no inciso 1. Ponto. Professor, a advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1. Aí a lei diz: salvo quando a conduta do inciso 1 não importar em penalidade mais grave. Comigo. Entenderam? A lei diz, ó, a advertência é para o inciso 1. Penalidade, advertência, inciso 1. Ponto. Mas para a conduta do inciso 1 é possível, além da advertência, outra. Se a conduta foi considerada grave pela administração. Mas aí eu não estou falando da sanção, estou falando da conduta. Ela foi considerada grave. Como a conduta foi considerada grave, ela enseja a possibilidade de outra sanção. Mas eu estou falando da conduta, não da sanção. Na tela. Parágrafo 3º. A multa calculada na forma do edital do contrato não poderá ser inferior a meio, nem superior a 30% do valor do contrato,
licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicado ao responsável por qualquer das infrações previstas no artigo 155. Parágrafo 7º. A sanção de advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de idoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. Agora começa a parte importante. Aliás, a parte mais importante. Agora a lei vai falar sobre declaração de inidoneidade e sobre o impedimento de licitar e contratar. Na tela. Parágrafo 4º. O impedimento de licitar e contratar será aplicado ao responsável pela infração administrativa prevista nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha que importante. Ok? A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada a quem violar as condutas, violar a legislação e praticar as condutas descritas no 155. Incisos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Ok. A tela. Quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. De novo, eu não estou falando da conduta, eu estou falando da sanção. A sanção impedimento de licitar e contratar será aplicada quando eu cometer a conduta do inciso 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponto. Cometendo essa conduta, a penalidade é impedimento de licitar e contratar. Ponto. Professor, agora eu não estou falando da sanção, estou falando da conduta. Eu pratiquei a conduta descrita no 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou tomar qual penalidade? Eu posso tomar penalidade de impedimento de licitar e contratar, mas posso tomar penalidade de declaração de inidoneidade, que é mais grave. Então, a conduta do inciso 2, por exemplo, possibilita eu ser punido com impedimento de licitar e contratar e possibilita eu ser punido com declaração de inidoneidade. Mas eu não estou falando da infração, ou melhor, não estou falando da sanção, estou falando da infração, da conduta. Se eu olho para a conduta, é uma regra. Se eu olho para a sanção, é outra. A sanção acontece naqueles casos. Ponto. Professor, e naquele caso? Ah, naquele caso acontece aquela sanção, mas pode acontecer outra também. Se ela for mais grave, ou considerada grave. Entenderam? Uma coisa é a sanção, outra coisa é a conduta. Na tela. E impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da administração pública, direta e indireta, do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 anos. Impede de licitar e contratar no âmbito do nível federativo que tiver aplicado a sanção. Comigo. Resolveu uma discussão que existia. Resolveu. E a lei não estabeleceu prazo máximo. Aliás, a lei não estabeleceu prazo mínimo. Ela estabeleceu prazo máximo. Então eu posso ser impedido de licitar e contratar por um dia, um mês, um ano. No máximo 3. Mas nós sabemos, teto ajuda pouco. Porque teto limita. Eu não quero saber de teto, eu quero saber de piso. Eu não quero ser submetido ao teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque o teto me limita. Eu quero o piso. Sou procurador do Estado e meu piso é o do ministro do STF. Aí seria maravilhoso. Agora, teto. A lei limita, impedimento de licitar e contratar no máximo 3 anos. E o mínimo? A lei não disse. Então, se o Estado de Minas Gerais
através da Secretaria de Planejamento, te contrata, você descumpre o contrato, ela abre o procedimento, te pune, impedindo você de listar e contratar, você não pode contratar com ninguém da administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais. Professor, e com a União? Pode. E com o município? Pode. E com as autarquias? Não. E com as empresas públicas? Também não. Do Estado de Minas Gerais. Embora quem tenha aplicado a sanção não tenha sido nenhuma autarquia, nenhuma fundação, nenhuma empresa pública, nenhuma sociedade de economia mista, mas uma secretaria do Estado. Mas o senhor está fora de listar e contratar no âmbito do Estado de Minas Gerais pelo prazo estabelecido na sanção. O senhor foi impedido de listar e contratar quanto tempo? Não sei. É a autoridade que vai dizer o tempo na decisão proferida no procedimento administrativo, mas que será no máximo 3 anos. Na tela. Agora, mais importante. A declaração de inidoneidade será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 8, 10, 8, 9, 10, 11 e 12. Bem como nas infrações previstas nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave. Agora vem comigo. Declaração de inidoneidade. Estão lembrados que o ato administrativo se presume verdadeiro? O ato administrativo se presume legítimo? Presunção de veracidade e legitimidade. Ou, como alguns preferem, simplesmente presunção de legitimidade. Os atos da administração gozam de fé pública. Se eu, administração, digo que o senhor é desonesto, o senhor é desonesto. Se eu digo que o senhor é inidôneo, o senhor é inidôneo. E meu ato se presume verdadeiro e meu ato se presume legítimo. Se eu digo que o senhor é desonesto, o senhor é desonesto. E quem é desonesto, meus amigos, é desonesto para mim, para você, para todo mundo. Porque ou você é honesto ou desonesto. Ninguém é honesto para um e desonesto para o outro. Quem é desonesto. E se eu, administração, estou dizendo que o senhor é desonesto, o senhor é desonesto. E por isso, o senhor não pode contratar com a administração pública, nem direta, nem indireta, de nenhum dos poderes da União, dos estados, dos municípios e do DF. Porque a administração pública não contrata desonestos. Essa é a lógica. A administração federal, estadual, municipal, direta, indireta, de qualquer dos poderes, não contrata desonestos. Então, se eu digo que você é desonesto, e meu ato se presume legítimo, o senhor é desonesto. E desonestos não contratam com a administração. Nem direta, nem indireta e de nenhum dos poderes. Ficou claro isso aqui? Por isso que a penalidade, declaração de inidoneidade, retira você a possibilidade de contratar com qualquer administração pública. Ainda que eu, Estado de Minas Gerais, tenha punido você, eu dei a punição. Mas a minha punição tira de você o direito de participar de qualquer licitação, de qualquer contrato, no âmbito de qualquer poder ou esfera, direta ou indireta. Por quê? Porque eu disse que o senhor é desonesto. E o meu ato é verdadeiro. E ninguém contrata desonesto. Entenderam? E aí a lei, ela cria 2 cenários quanto a essa penalidade. Ela traz uma hipótese de penalidade vinculada e uma hipótese de penalidade discricionária. Professor, competência vinculada. A administração é obrigada a fazer o que a lei estabelece. Ponto. Sem margem para ponderar, avaliar ou decidir. Presente o requisito legal, ela tem que exercer a competência. A competência é vinculada. Competência discricionária é aquela que a lei dá à administração liberdade para ponderar oportunidade e conveniência. Valorar, pensar, refletir antes de decidir. E a lei fala assim, a declaração de inidoneidade é vinculada quando ocorre a conduta do inciso 8, 9, 10, 11 e 12.
Se no processo administrativo se comprovar o cometimento das sanções descritas no artigo 155, 8, 9, 10, 11 e 12, a penalidade de declaração de inidoneidade é vinculada. Ponto. A autoridade tem que aplicar essa penalidade. Professor, só que se o cometimento for da conduta do inciso 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a aplicação da declaração de inidoneidade é discricionária. Porque a administração pode aplicar a declaração de inidoneidade ou ela pode impedir de listar e contratar. Ela pode decidir se ela aplica a declaração de idoneidade ou se ela impede de listar e contratar. Então existe competência discricionária quanto às condutas do inciso 2, 3, 4, 5, 6, 7, que pode ensejar tanto o impedimento de listar e contratar quanto a declaração de idoneidade, a critério da administração. Se ela quiser declarar a idoneidade, ela declara. Mas ela não é obrigada. Porque ela pode entender que não é o caso. Agora, nas hipóteses 8, 9, 10, 11 e 12, a competência é vinculada. Ela tem que aplicar a penalidade. Na tela. E impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da administração pública, direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. Comigo. Agora a lei estabeleceu um piso. Ó, declaração de inidoneidade impede você de licitar e contratar com a administração direta e indireta de qualquer dos poderes, de qualquer nível, por no mínimo 3 anos. E no máximo 6. Na tela. Por isso, pessoal, que eu colori aqui as sanções. Amarelo. Qual sanção cabível? Advertência. Se não for caso de penalidade mais grave. Verdinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual a penalidade cabível? Impedimento de listar e contratar, se não for caso de declaração de idoneidade. De azulzinho, de 8 a 12, comigo. Sempre declaração de idoneidade. A multa pode ser para todos, a multa pode ser acumulada por todos. Você só tem que tomar cuidado se eu estou falando da sanção ou se eu estou falando da conduta. Porque a sanção é definida pela conduta. Para aquela conduta, aquela sanção. Agora, quando eu olho para a conduta, eu vou ver que a conduta pode ensejar diferentes sanções. Na tela. Letra D. Procedimento. Comigo. Pessoal, procedimento é forma. Importante lembrar. Devido processo legal, ampla defesa contraditório, é forma. Vício no devido processo legal, ampla defesa na forma, vício devido processo legal, ampla defesa contraditória, é vício na forma. Por que é importante falar isso? Porque a forma é passível de convalidação. Ilegalidade na forma é ilegalidade sanável. Mas enfim. Estamos no procedimento sancionador da lei de licitação e agora vamos falar sobre o procedimento, sobre a forma. Como que a administração apura o cometimento da infração? Como que a administração pune o cometimento da infração? É a forma. É o meio pelo qual o poder sancionador é exercido. Na tela. Primeiro, aplicação da multa. Professor, e o procedimento para aplicar a advertência? A lei não descreveu. A lei não descreveu. Então basta notificar, dar prazo para a defesa e advertir. Ponto. Inclusive eu só posso advertir no caso do inciso 1, né? Inadimplemento parcial. Vacilou. A lei começa descrevendo o procedimento para aplicação da penalidade, multa. Na tela.
Artigo 157. Na aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contados da data de sua intimação. Só isso. Olha aqui. A previsão de multa está no contrato, a previsão de multa está no edital, vai ser no mínimo meio, no máximo 30% do valor do contrato. Caracterizado o cometimento de qualquer das infrações, a administração notifica o contratado, dá prazo para a defesa e, se ela não acolher a defesa e indicar concretamente a infração, ela aplica a multa. Ponto. Precisa de comissão? Não. Vai ser o próprio fiscal do contrato, ou gestor do contrato, ou quem a norma de organização interna indicar. Notifica o contratado, se descumpriu o artigo 155, inciso 1. Multa. X. Porque o edital fala isso, o contrato fala isso, as provas estão aqui, 15 dias para defender. Úteis. Com defesa ou sem defesa, a administração vai decidir. Não acolheu a defesa? Multa. Pum. Na tela. Procedimento para aplicação da penalidade, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Olha que coisa importante. Comigo. Agora a lei estabeleceu um procedimento. A penalidade ensejará o impedimento de licitar e contratar por até 3 anos. O procedimento vai resultar em declaração de inidoneidade por no mínimo 3 anos e no máximo 6. Opa, agora tem um procedimento. Agora a lei descreve um procedimento específico na tela. 158. A aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar e declaração de idoneidade requererá a instauração de processo de responsabilização. A lei deu nome, ó. Processo de responsabilização. A ser conduzido por comissão, composta de 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias e intimará o licitante ou contratado para o prazo de 15 dias úteis, contados da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar provas que pretende produzir. Ponto. Agora é diferente. A autoridade competente designa comissão formada por pelo menos 2 servidores estáveis. E caberá a essa comissão apurar o ocorrido. Notificar o interessado, receber a defesa, realizar a instrução. Essa comissão faz tudo. Essa comissão agora notifica o contratado, está dizendo, contratado, ó, há indícios do cometimento daquela infração, as provas estão aqui, 15 dias para a defesa. Com defesa ou sem defesa, ela vai decidir. Ah, e nessa defesa, você já indica as provas que você quer produzir. Não pode indicar depois, não. É defesa e instrução probatória desde já. E se quiser testemunha, perícia, não sei o que você vai querer, não. Mas tem que indicar agora. Defesa e provas juntos. Na tela. Parágrafo 1º. Em órgão ou entidade cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão que se refere a esse caput será composta por 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. Comigo. É porque há casos em que eu não tenho efetivos nos quadros do órgão ou entidade. Então a lei diz, ó, se não tiver servidor efetivo estável, beleza, arruma um empregado público aí, do quadro permanente, que tenha pelo menos 3 anos de serviço no órgão ou entidade. Na tela. Meus amigos, no órgão ou entidade, comigo, e não no serviço público. Que eu poderia ter 10 anos de serviço público e estar naquele órgão a 1. Não posso? Eu posso ser cedido. Eu não quero saber.
A lei falou tempo de serviço no órgão ou entidade. Preferencialmente. Preferencialmente. Na tela. Parágrafo 2º. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias contados a intimação. Mas aqui é só se houver dilação probatória. Comigo. Comissão notifica 15 dias para defesa e indicar provas. Indicou prova. Tem alguma prova? Tem alguma? Tem. Você vai realizar a instrução probatória e depois disso, mais 15 dias úteis para alegações finais. Aí está concluso para aplicar a penalidade. Na tela. Ponto 3. Professor, ponto 3 de quê? Do procedimento. Ó. Não pega a sequência. Letra D. Procedimento. 1. Procedimento para aplicar a multa. 2. Procedimento para aplicar penalidade, listar e contratar, aplicação de impedimento de listar e contratar e declaração de idoneidade. Agora, 3. Requisito essencial para aplicar a penalidade de declaração de inidoneidade. A lei vai dizer, parágrafo 6º, a declaração de inidoneidade será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva do ministro de Estado, do secretário estadual, secretário municipal, e quando aplicado por autarquia, fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. Quando a sanção for aplicada por órgãos do Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso 1 deste parágrafo na forma de regulamento. Comigo. Procedimento para aplicar as penalidades descritas no 156 da lei. Vimos. Procedimento para multa. Procedimento para impedimento de listar e contratar e declaração de idoneidade. Só que agora a lei vai falar o seguinte, existem formalidades essenciais. Significa que se não forem observadas, incidirá nulidade. Letra C. Formalidades essenciais para se aplicar a penalidade de declaração de inidoneidade. Só para declaração de inidoneidade. Quais são esses requisitos essenciais? Primeiro, análise jurídica prévia. Meus amigos, mais um caso de parecer obrigatório para dar serviço para o procurador aqui. A lei vai dizer, a aplicação desta penalidade exige parecer sempre. O parecer, ele é obrigatório, ele é condição de validade para a aplicação da penalidade. O conteúdo do parecer não vincula a autoridade. Ela vai aplicar se ela quiser. O conteúdo do parecer é uma opinião. É uma análise jurídica sobre a situação. É um aconselhamento. Mas quem decide sobre a penalidade é a autoridade. Mas tem que ter parecer? Tem. É mais uma hipótese de parecer obrigatório na lei de licitações e contratos. Aula de várias. Só mais um. Mas o parecer obrigatório só é obrigatório para declaração de inidoneidade. Segunda formalidade essencial. O sujeito competente
para aplicar a penalidade. Gente, muito fácil. Quem é a autoridade competente para aplicar a penalidade? A autoridade número 2 de qualquer estrutura administrativa. Quem é o número 2 da estrutura da administração direta? É ele que tem competência para punir. Quem é o número 2 na União? O ministro. Um é o presidente. Quem é o número 2 no Estado? O secretário. Número 1, o governador. Quem é o número 2 no município? O secretário municipal. O número 1 é o governador. O número 1 é o prefeito. Professor, quem é o número 1 no Ministério Público Estadual? O Procurador-Geral de Justiça. E o número 2? O Procurador-Geral Adjunto. No Poder Legislativo, quem é o número 2? Aí o regimento interno vai dizer, provavelmente, o vice-presidente da Assembleia. Mas eu não sei. É o regimento da respectiva Assembleia que tem que dizer. Quem é o número 2 do Poder Judiciário? Você tem que olhar a lei de organização do Judiciário. Provavelmente o vice-presidente do tribunal. Ou o primeiro vice-presidente. E por aí vai. Quem é a autoridade competente? O número 2 da estrutura hierárquica do órgão. Ponto. O número 2 da estrutura hierárquica do órgão que está aplicando a penalidade. Professor, isso na administração direta. Porque na administração indireta, a autoridade competente para declarar a idoneidade é o número 1. É o presidente da autarquia, é o presidente da fundação. Então, formalidades essenciais no procedimento para aplicar a declaração de idoneidade. 1. Parecer jurídico prévio. 2. A competência privativa. Do número 2, da estrutura hierárquica da administração direta e do número 1, das autarquias e fundações, que integram a administração indireta. Muito importante. Na tela. Letra E. Critérios para aplicação da penalidade. Comigo. Meus amigos, sendo o poder de punir o contratado poder disciplinar, ele é discricionário. Então a administração tem liberdade para aplicar as penalidades. E aí nós vamos repetir o óbvio. No que toca ao exercício do poder disciplinar, ele é vinculado. Porque todos os poderes são vinculados no que toca ao dever de agir. Por isso que a doutrina diz poderes, deveres, deveres, poderes. Quanto ao dever de agir, todos os poderes são vinculados, porque é um poder dever de agir. Quanto ao modo de agir, o poder comporta discricionariedade. Então, quando se diz que o poder disciplinar é discricionário, a discricionariedade é no modo de exercer o poder disciplinar. Quando a lei não fixa um único modo. Porque se a lei fixar o modo, não existe discricionariedade. Exemplo, a lei falou o seguinte, são penalidades pelo descumprimento dessa lei. Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar. Bem como declaração de inidoneidade. Só que a lei disse, falou assim, administração, se você apurar que o contratado cometeu as condutas do inciso 8, 9, 10, 11 e 12 do artigo 155, a única penalidade possível é declarar inidoneidade. Acabou. A lei estabeleceu uma competência vinculada. Ó administração, constatado, comprovado a prática das condutas descritas no inciso 155, inciso 8, 9, 10, 11 e 12, você tem que declarar a inidoneidade. Acabou. Não tem liberdade, não tem ponderação, não tem mérito. Agora, nas outras situações, a lei estabeleceu clara discricionariedade. Conta do inciso 1, advertência, se não for o caso de penalidade mais grave. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
impedimento de licitar e contratar. Se não ensejar mais grave. Multa, em qualquer caso. Multa, pode acumular. Multa de meio a 30% do valor do contrato. Então tem discricionalidade para multar, discricionalidade para definir o valor da multa. Então tem discricionalidade para escolher multa ou não multo. Se multo, qual valor? De meio a 30%. Se eu vou multar, eu vou só multar, eu vou multar e aplicar outra penalidade. Tudo eu decido. Eu, administração, a partir de oportunidade de conveniência. Eu vou impedir você de listar e contratar? Ou vou declarar sua idoneidade? Não sei. Vou impedir de listar e contratar. Ok, por quanto tempo? 2 anos. 2,5. No máximo 3. Mas até 3 eu escolho. Eu vou declarar sua inidoneidade. Por quanto tempo? A lei diz que pode ser no mínimo 3 e no máximo 6. Então, até na declaração de inidoneidade, há discricionariedade. Mas não é a discricionariedade no que toca à aplicação do inciso 8, 9, 10, 11 e 12, mas em definir o prazo dos efeitos da declaração. Então, é inciso 12. Eu sou obrigada a declarar idoneidade. Beleza. Vinculado. Por quanto tempo? Discricionário. Se o exercício do poder disciplinar, se o exercício do poder sancionador sobre o contratado comporta grande grau de discricionalidade, a lei precisa estabelecer o quê? Parâmetros para definir a atuação discricionária. Porque a discricionariedade é a liberdade para decidir dentro de parâmetros estabelecidos pela lei. A lei agora, então, 1433, vai definir os parâmetros na tela. Artigo 156. Na aplicação das sanções, serão considerados 1. A natureza e a gravidade da infração cometida. 2. As peculiaridades do caso concreto. 3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. Os danos que dela provierem para a administração. A implantação ou aperfeiçoamento de programas de integridade conforme normas e orientações do órgão de controle. Dentro desses parâmetros, a administração define a penalidade. Essa ou aquela. Ou essa mais aquela. Ou por quanto tempo? A partir de oportunidade e conveniência. Discricionariedade. Na tela. Letra F. Recursos. Comigo. Penalidade foi aplicada, professor. Instaurou-se procedimento, ampla defesa, contraditório, penalidade aplicada, dosada. A lei prevê a possibilidade de recurso. Cuidado, porque a lei de licitações é confusa na parte de recurso. Ela não trata de recursos relacionados às sanções administrativas nas sanções administrativas. Ela trata em outro lugar. A lei fala de sanções administrativas, ok, e não trata de recurso nela, nessa parte. Está em outro lugar. Então nós vamos agora para os recursos que o contratado punido pode interpor diante da punição que lhe foi combinada. Na tela. Artigo 166. Da aplicação das sanções previstas no inciso 1, 2 e 3 do 156, ou seja, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, contados da intimação. Parágrafo único. Do recurso de que trata o caput desse artigo, ele será dirigido à autoridade que tiver proferida a decisão recorrida, que, se não reconsiderar no prazo de 5 dias úteis, encaminhará o recurso com a motivação à autoridade superior, ao qual proferirá sua decisão no prazo de 20 dias úteis, contados do recebimento dos autos. Isso no caso de quê?
advertência, multa, impedimento de licitar e contratar. Comigo. Aqui é igual eu expliquei nos recursos da lei de licitação. Você dirige o recurso para quem proferiu a decisão. Quem proferiu a decisão recebe o recurso e pode exercer juízo de retratação. Se ele se retratar, resolvido. A penalidade foi modificada e você conseguiu o que você queria, acabou. Agora, se a autoridade que proferiu a decisão recebeu o recurso e não reconsiderar, ela manda para o superior hierárquico, que decidirá. Por isso que eu disse, esse recurso aqui é 2 em 1. Porque ele serve tanto para reconsideração como para recurso hierárquico. Porque você dirige o recurso para quem proferiu a decisão, para que ele exerça juízo de retratação, pedir reconsideração. Se ele não reconsiderar, ele diz, ó, mantém minha decisão, motivadamente, chefe, a bola é sua. E a autoridade superior decide sobre o pedido do recurso. Quando a penalidade aplicada for declaração, quando for advertência, multa ou impedimento de licitar e contratar. Porque declaração de nulidade é diferente na tela. 167. Da aplicação da declaração de inidoneidade, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contados da data de intimação, e decidido no prazo de 20 dias úteis, contados do seu recebimento. Professor, por que só cabe pedido de reconsideração? Porque foi aplicado pela autoridade máxima. Quem que aplicou a declaração de idoneidade? Na administração direta, o número 2 da estrutura hierárquica. Acima dele, só o número 1. E o número 1 está muito ocupado para olhar isso. Então, contra a decisão que declarou a inidoneidade, que já foi aplicada pela autoridade máxima, a única coisa que você, que tomou a punição, pode fazer é interpor para a mesma autoridade, o número 2 da administração direta e número 1 da autarquia e fundação, para que exerça juízo de retratação, pedir reconsideração. Então, os recursos administrativos no processo sancionador, que a lei chamou de processo de responsabilização, são de 2 naturezas: recurso hierárquico e pedido de reconsideração. Recurso hierárquico em razão da aplicação da penalidade de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar. Pedido de reconsideração no caso de declaração de inidoneidade. Na tela. Artigo 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeitos suspensivos. Efeito suspensivo. Do ato ou decisão recorrido até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente. Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelos órgãos de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com informações necessárias. Mas, de novo, cuidado. Será auxiliado pelo assessoramento jurídico. Comigo. Ok. Mas, para aplicar a declaração de inidoneidade, o parecer é obrigatório. Nos outros, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, o órgão jurídico está lá para ajudar. Está lá para auxiliar. Se a autoridade quiser pedir ajuda, pede. Se não quiser, não pede. Mas para declarar inidoneidade, tem que ter o parecer jurídico obrigatório. Na tela. Letra G. Desconsideração da personalidade jurídica. Comigo. Meus amigos, embora a jurisprudência já admitisse a desconsideração da personalidade jurídica na lei de licitações e contratos, na aplicação da lei, a administração sempre ficou com medo de fazer isso. Porque não tinha previsão expressa. Precisava de um pouco de coragem, precisava de um pouco de atitude, coisa que o servidor, em regra, não tem. O servidor vai dizer, não, não vou falar, não vou fazer porque não está na lei. Ok, tá errado não.
Por isso que quando foi feita uma nova lei de licitações, o que a nova lei de licitações fez? Positivou o que a doutrina já dizia, positivou o que o Tribunal de Contas já decidia, que era admitir a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica do contratado. Sempre que o contratado utilizasse a pessoa jurídica como instrumento de fraude. Meus amigos, há um princípio, uma premissa geral do direito. A pessoa do sócio não se confunde com a pessoa da sociedade. O sócio é uma pessoa, a sociedade é outra. E a pessoa do sócio não se confunde com a sociedade. Ponto. Ok? Ok. Essa é a premissa do direito. Só que em muitas ocasiões, o sócio se vale da pessoa jurídica para praticar ato ilícito. O sócio se vale da pessoa jurídica para fraudar a lei. O sócio usa a personalidade jurídica para fazer confusão patrimonial. Quando isso acontece, o ordenamento jurídico admite a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica e responsabilizar o sócio. Teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Quando? Quando a personalidade jurídica é utilizada com abuso de direito para servir de instrumento à prática de ato ilícito. E nas licitações isso era muito comum. Eu, Barney, participava de uma licitação para uma obra. Só que eu participava com a minha pessoa jurídica, a minha empreiteira, Barney Bichara Construções. Dava uma proposta qualquer para vencer a licitação, vencia, começava a executar, não dava conta que eu sou todo bagunçado, o contrato é uma confusão, a administração me aperta, aperta, aperta. Quando ela me apertou demais, eu, fugi, sumi no mundo. Aí o endereço da pessoa jurídica não existe mais, a pessoa jurídica sumiu. A administração vai lá, abre um procedimento, garante uma defesa, revelia. Aplica a penalidade, revelia. Sem recurso, aplicou a penalidade, publicou declaração de inidoneidade. A empresa Barney Bichara Construções declarada inidônea. Beleza. Amanhã, eu abri a outra pessoa jurídica, porque eu tinha as máquinas, os equipamentos, os funcionários, o dinheiro, a estrutura. Abri outra pessoa jurídica e entrava uma nova licitação. Agora era Bichara Barney Construções, CNPJ X. Era outra empresa, era outro CNPJ, era outro listante. Eu estava lá, listando, de novo. Para evitar isso, abuso de direito, a lei previu na tela. Artigo 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de ato ilícito previsto nessa lei, ou para provocar confusão patrimonial. E nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidas aos administradores e sócios com poderes de administração. A pessoa jurídica sucessora ou empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou direito, com o sancionado. Observado em todos os casos, contraditório, ampla defesa e obrigatoriedade de análise jurídica prévia. Meus amigos, mais um parecer obrigatório, mais um. Antes da autoridade decidir por desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para puni-la e alcançar os seus sócios com poder de administração, é necessário que haja um procedimento administrativo, ampla defesa contraditória, mas tem que ter um parecer jurídico dizendo realmente os elementos que estão aqui reunidos induzem, ou melhor, indicam a prática de ato ilícito, a prática de abuso de direito, ensejando a aplicação da artigo 160. É o parecer. Mais uma hipótese de parecer obrigatório. Então aqui você tem que visualizar. Primeiro, a lei expressamente admitiu
a desconsideração da personalidade jurídica. Segundo, eu uso a desconsideração quando houver abuso de direito. Utilização da personalidade jurídica da empresa para fraudar a lei. Alcança os sócios com poderes de administração ou as empresas sucessoras, mas exige devido processo legal, um plano de defesa contraditório, e esse devido processo legal tem que vir instruído com o parecer obrigatório. Na tela. Letra H. Publicidade das sanções aplicadas. Comigo. Muito importante, porque a União organizou o chamado Banco de Sanções. É um banco de dados que consolida todas as informações relativas às sanções aplicadas àqueles por descumprimento de contrato, de todos os níveis, de todos os poderes. Centralize um banco de dados, está tudo ali. Para quê? Para que ele possa ser consultado. Mas para alimentar o banco de dados, as administrações direta, autárquica e fundacional de todos os poderes têm que alimentar, mandando as informações para esse banco de sanções. Esse banco de sanções reúne 2 cadastros na tela. Reúne o cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas e o cadastro nacional de empresas punidas. Esses 2 cadastros estão no banco de sanções, administrados pela União. Olha o que diz a lei. Os órgãos e entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e de todos os entes federados deverão, no prazo máximo de 15 dias úteis, contados da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, instituídos pelo Poder Executivo Federal, reunidos no Banco de Sanções. Comigo. É obrigado, no dia que aplicou a punição, comunicar ao Banco de Sanções, para dar publicidade na tela. E para a gente finalizar, letra I. Reabilitação. Comigo. Dentro do ponto 19, procedimento administrativo sancionador nos contratos administrativos, agora nós vamos para a letra I, a reabilitação. O licitante foi punido, foi. Recorreu. Penalidade mantida, ele está punido. Ele pode pedir a reabilitação. Para que pedir a reabilitação? Para afastar os efeitos da punição. Afastar o efeito da punição para que eu possa voltar a listar, para que eu possa voltar a contratar. Porque se eu fui impedido de listar e contratar, eu não posso listar e contratar com o nível federativo que me puniu. E se eu for declarado de idôneo, eu não posso contratar com ninguém. Então a lei me dá uma chance. A chance de reabilitação. Na tela. Artigo 163. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente. Perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. E mais, cumulativamente. Eu quero me reabilitar. Desculpa. Pede desculpa para quem? Para quem aplicou a penalidade. Simetria. Quem aplicou a penalidade é que tem competência para retirar os efeitos da punição, através do procedimento chamado reabilitação. E os requisitos que você deve cumprir são cumulativos. Na tela. Primeiro,
reparação integral do dano. Depois, ter pagado a multa. Depois, você tem que ter cumprido pelo menos 1 ano se a aplicação da penalidade foi impedimento de licitar e contratar. E ter cumprido pelo menos 3 anos na penalidade de declaração de inidoneidade. Você tem que ter cumprido as condições de reabilitação definidas no ato punitivo. De novo, professor, tem que ter análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos nesse artigo. Comigo. Você tem que ir na autoridade que aplicou a penalidade e falar: ó, autoridade, eu já reparei o dano, olha aqui. Eu já paguei a multa tá aqui. Se houver dano, se houver multa, né, gente? Eu já cumpri 1 ano que eu não licito com você. Já tem 1 ano que eu não contrato com você. Porque o impedimento de licitar e contratar me impediu de licitar e contratar com você. Ou eu já cumpri 3 anos da declaração de inidoneidade que você me aplicou, não contrato com ninguém, já tem 3 anos. Eu já cumpri todas as condições que estavam previstas para eu cumprir e exercer meu pedido de reabilitação. Porque lá no ato da punição constaram o que eu tinha que fazer para poder pedir a reabilitação. Já fiz também. Fiz tudo. Ó, agora só falta o parecer jurídico da autoridade, lá do procurador, para atestar que está tudo aqui. E a lei fala: pois é, mas no caso do inciso 12 e 8, você ainda tem que fazer um cursinho de reciclagem na tela. Ó, parágrafo único. As sanções pelas infrações inciso 8 e 12 do 155 exigirá como condição de reabilitação do licitante ou contratado a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. Comigo. São aqueles custos de reciclagem. Se você é uma empresa, você tem que criar um custo de reciclagem para seus empregados. Ó, é errado fazer isso, não faz isso que é feio, tão legal ser gente boa. Então é condição para a reabilitação para quem comete a infração do inciso 8 e 12 do 155, além de tudo aquilo, ainda implantar programas de integridade, de boas práticas no âmbito da empresa, na forma de regulamento. Ok? Se eu preencher todos esses requisitos, a administração vai conferir, que o procurador tem que olhar e falar: ó, realmente, requisito 1, 2, 3, 4, todos aqui. Opino, diz o procurador, opino pela reabilitação, já que presente todos os requisitos. O parecer tem que ser conclusivo. Opino pela habilitação ou opino pela não reabilitação. Não dá pra ficar no meio do caminho, não. Já viu aqueles pareceres que você lê e não entende nada? A lei tá falando, ó, parecer conclusivo. Veja que os outros não tinha expressão conclusiva, né? Parecer juízo prévio. Aqui a lei falou conclusivo. Os requisitos existem para habilitar? Ou reabilitar? Ou os requisitos não existem? Porque a autoridade competente vai pegar o parecer e falar: ó, realmente, os requisitos estão aqui, o parecer diz que tem, então vou reabilitar o licitante. E dada a reabilitação, praticado o ato administrativo de reabilitação, os efeitos da sanção são suspensos. Ok? E aqui a gente termina o processo administrativo de responsabilização na lei de licitações, que pode ser chamado de processo administrativo punitivo, processo administrativo sancionador, processo administrativo de responsabilização do fornecedor. O nome não interessa. Porque qualquer que seja o nome,
Esse nome está sendo dado a este procedimento aqui descrito. Ok? Terminamos por aqui. Bons estudos e até a próxima.